Você já acordou de madrugada e se perguntou: o que aconteceu comigo? Onde foi parar aquela mulher que eu era? Talvez você tenha ficado ali no escuro, ouvindo a respiração do homem ao seu lado e sentindo uma solidão tão profunda que parece que um abismo se abriu dentro do seu peito. Você já se perguntou se ele ainda te vê, se ainda te deseja, ou se você se tornou apenas uma presença familiar, como um móvel antigo que ninguém mais repara? Se essas perguntas ecoam na sua alma, eu quero que você saiba que não está sozinha. Eu quero que você entenda que o que você está sentindo é válido, é real e não é fraqueza, é coragem. Porque só uma mulher corajosa tem a honestidade de olhar para a própria vida e questionar se ainda está vivendo ou apenas sobrevivendo dentro do próprio casamento. Hoje eu vou compartilhar com você uma descoberta que mudou completamente a forma como eu enxergo os relacionamentos depois dos 50 anos. E não é sobre técnicas de sedução, não é sobre jogos ou manipulação. É sobre algo muito mais profundo. É sobre você reencontrar o seu próprio poder, a sua própria luz, e descobrir que ter seu marido aos seus pés não significa rebaixá-lo, mas sim elevar-se tanto que ele não consegue mais desviar os olhos de você. Eu conheci uma mulher chamada Helena. Ela tinha 54 anos quando me procurou, casada há 28 anos, mãe de 2 filhos já adultos. Helena me disse algo que me marcou profundamente. Eu me sinto como um fantasma na minha própria casa. Meu marido me cumprimenta de manhã como cumprimentaria qualquer colega de trabalho. Nós dividimos as contas, dividimos as responsabilidades, mas não dividimos mais sonhos. Eu não lembro da última vez que ele me olhou nos olhos quando falávamos. Helena me contou que havia se tornado uma especialista em antecipar as necessidades de todos ao seu redor. Ela acordava antes do marido para preparar o café do jeito que ele gostava. Lembrava dos compromissos dele melhor do que ele próprio. Havia se tornado a organizadora oficial da família, a que resolvia tudo, a que se sacrificava por todos. E no processo, ela havia desaparecido. Onde está Helena? Eu perguntei a ela. Onde está a mulher que você era antes de se tornar apenas a esposa do Roberto, a mãe do João e da Maria? Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse: eu não sei. Faz tanto tempo que eu não a vejo. E é aqui que mora o primeiro grande engano que nós, mulheres, cometemos depois de anos de casamento. Nós acreditamos que amar significa se diminuir. Nós acreditamos que ser uma boa esposa significa colocar nossas necessidades sempre em segundo plano. Nós acreditamos que cuidar do casamento significa cuidar apenas do outro, nunca de nós mesmas. Mas eu vou te contar um segredo que aprendi observando dezenas de mulheres que conseguiram reacender a paixão em seus casamentos depois dos 50. O homem não se apaixona pela mulher que se anula por ele. Ele se apaixona pela mulher que brilha ao lado dele. Pense comigo, quando vocês se conheceram, o que havia em você que o atraiu? Era a sua disponibilidade total? Era o fato de você não ter vida própria? Ou era justamente o contrário? Era a sua personalidade, os seus sonhos, a sua energia, a forma única como você via o mundo? Eu me lembro de ter conversado com uma mulher chamada Carla, de 52 anos. Ela me disse: quando meu marido e eu éramos namorados, eu tinha aulas de dança. Ele sempre dizia que amava me ver dançar, que eu ficava radiante. Quando nos casamos, parei de dançar. Disse que não tinha mais tempo, que precisava focar na casa, nos filhos. Hoje, 20 anos depois, ele me olha como se eu fosse um estranho familiar. A grande ironia é que na tentativa de manter o homem perto, nós nos afastamos de nós mesmas. E quando nos afastamos de nós mesmas, nos tornamos irreconhecíveis até para quem nos ama. Agora, eu quero que você faça uma reflexão honesta comigo.
Olhe para o seu relacionamento como se fosse uma fotografia. Se alguém tirasse uma foto da dinâmica entre vocês dois hoje, o que essa foto mostraria? Mostraria dois protagonistas dividindo o mesmo palco? Ou mostraria uma coadjuvante tentando fazer o protagonista brilhar? Você já parou para perceber quantas vezes você diz sim quando queria dizer não? Quantas vezes você engole suas opiniões para evitar conflito? Quantas vezes você se adapta aos humores dele, mas ele nunca se adapta aos seus? Eu atendi uma mulher chamada Márcia, de 56 anos, que me disse algo devastador. Eu percebi que vivo em função dos humores do meu marido. Se ele acorda bem-humorado, meu dia é bom. Se ele está estressado, eu ando na ponta dos pés. Eu me tornei um barômetro emocional dele. E o pior, eu nem percebo mais quais são os meus próprios humores. Esta é a segunda grande armadilha em que nós caímos. Achamos que harmonia no relacionamento significa que uma pessoa deve se moldar completamente à outra. Mas harmonia real acontece quando duas pessoas inteiras, com suas próprias personalidades, escolhem dançar juntas. Você já reparou como algumas mulheres, mesmo depois dos 50, parecem ter um magnetismo natural? Não é sobre beleza física apenas, é sobre presença. É sobre uma energia que diz, eu sei quem eu sou. Essas mulheres têm algo que vai além da aparência. Elas têm densidade emocional. E o que é densidade emocional? É quando você não precisa da aprovação constante do outro para se sentir valiosa. É quando você tem interesses próprios, opiniões próprias, sonhos próprios. É quando você é interessante não apenas como esposa, mas como pessoa. Deixe-me te contar sobre Silvia, uma mulher de 53 anos que transformou completamente seu casamento. Silvia estava no mesmo lugar onde talvez você esteja agora. Sentia-se invisível, desvalorizada, como se fosse apenas uma funcionária não remunerada da própria casa. O marido dela, Paulo, a tratava com uma polidez distante que doía mais do que qualquer briga. Um dia, Silvia tomou uma decisão que mudou tudo. Ela decidiu voltar a estudar. Não para impressionar ninguém, não para salvar o casamento, mas porque havia um sonho antigo dela de fazer psicologia. Paulo reagiu como muitos homens reagem quando suas esposas decidem investir em si mesmas, com resistência disfarçada de preocupação. Você tem certeza de que é uma boa ideia? E a casa e nossos horários? Ele perguntou. Mas Silvia, pela primeira vez em anos, não se deixou dissuadir. Paulo, ela disse, eu preciso fazer isso por mim. Nos primeiros meses, a dinâmica da casa mudou. Silvia não estava mais disponível 24 horas por dia. Ela tinha aulas, trabalhos para fazer, colegas para encontrar. Paulo precisou assumir responsabilidades que há anos delegava para ela. E algo interessante começou a acontecer. Paulo começou a reparar na esposa de uma forma diferente. Silvia tinha conversas sobre coisas que ele não conhecia. Ela tinha uma energia nova, um brilho nos olhos que ele não via há anos. Ela ficava empolgada contando sobre as aulas, sobre as descobertas que estava fazendo. Paulo percebeu que havia se casado com uma mulher fascinante e que havia esquecido disso. 6 meses depois, Paulo me disse, eu me apaixonei pela minha esposa de novo. Não é que ela mudou, é que ela voltou a ser quem sempre foi. Este é o primeiro princípio para ter seu marido aos seus pés. Pare de tentar ser interessante para ele e comece a ser interessante para você mesma. Quando você se torna fascinante aos seus próprios olhos, algo magnético acontece. As pessoas ao seu redor, incluindo seu marido, começam a te ver com outros olhos. Mas eu sei que isso não é fácil. Depois de anos colocando todo mundo à frente de você mesma, pode parecer egoísmo cuidar de si. Você pode se sentir culpada por querer algo só seu. Pode ouvir vozes, incluindo a sua própria.
dizendo que você já passou da idade para sonhar, para recomeçar, para ser prioridade na própria vida. Eu quero que você entenda algo fundamental. Não é egoísmo, é responsabilidade. Você tem a responsabilidade de ser a melhor versão de si mesma. Não para ele, não para os filhos, mas para você. Porque uma mulher que não se valoriza não consegue ser verdadeiramente amada. Ela pode ser tolerada, pode ser conveniente, mas não pode ser desejada. Agora, vamos ao segundo princípio. E este talvez seja o mais difícil de todas. Pare de tentar controlar o relacionamento e comece a focar no que você pode controlar, você mesma. Quantas horas você já perdeu tentando decifrar os humores dele? Quantas vezes você já tentou adivinhar o que ele está pensando, o que ele quer, como fazê-lo feliz? Quantas estratégias você já inventou para evitar suas explosões de raiva ou sua frieza? Eu conheci uma mulher chamada Teresa, de 58 anos, que havia se tornado uma especialista em gerenciar o marido. Ela sabia exatamente que assuntos evitar, em que horários não falar certas coisas, como contornar o mau humor dele. Teresa havia se tornado uma diplomata em tempo integral no próprio casamento. Eu caminho em ovos o dia inteiro, ela me disse. Eu analiso cada palavra antes de falar, cada expressão do rosto dele antes de me aproximar. Eu me tornei uma espiã na minha própria casa. O problema dessa estratégia é que ela não funciona. Quando você tenta controlar o outro, você perde o controle sobre si mesma. Você se torna refém dos humores, das reações, das decisões de outra pessoa. E pior, você ensina essa pessoa a te tratar como alguém que não tem direito às próprias emoções e necessidades. Teresa só começou a mudar sua dinâmica conjugal quando parou de tentar gerenciar o marido e começou a gerenciar suas próprias reações. Quando ele chegava em casa mal-humorado, em vez de sair de perto ou tentar animá-lo, ela simplesmente dizia: "Vejo que você não está bem. Eu vou estar aqui se você quiser conversar." E seguia com sua vida. No início, o marido de Teresa ficou desorientado. Ele estava acostumado com as tentativas dela de consertá-lo ou de andar na ponta dos pés ao redor dele. Mas quando ela parou de reagir aos humores dele como se fossem emergências pessoais, algo mudou. Ele começou a perceber que seus humores eram responsabilidade dele, não dela. Ele começou a lidar com suas próprias emoções em vez de esperar que ela as gerenciasse. E, paradoxalmente, quando Teresa parou de tentar controlá-lo, ela se tornou muito mais interessante para ele. Este é o segundo princípio. Você não pode controlar se ele vai te amar, mas pode controlar se você vai se amar. Você não pode controlar se ele vai te valorizar, mas pode controlar se você vai se valorizar. E quando você se torna o centro da sua própria vida, você se torna naturalmente mais atraente para os outros. Mas existe um terceiro princípio, que é ainda mais poderoso. E ele tem a ver com algo que eu chamo de dignidade emocional. Dignidade emocional é quando você não aceita migalhas de afeto como se fossem banquetes. É quando você não fica grata por receber o mínimo de consideração. É quando você entende que merece ser tratada com o mesmo respeito e carinho que você oferece. Eu atendi uma mulher chamada Rosa, de 55 anos, que me disse algo que me partiu o coração. Quando meu marido me dá um abraço, eu fico tão feliz que meus olhos enchem de lágrimas. Eu percebo que estou com fome de afeto do meu próprio marido. Rosa havia se acostumado com tão pouco que qualquer gesto pequeno parecia um milagre. Ela havia normalizado a frieza, a distância emocional, a falta de intimidade. Ela havia aprendido a viver de migalhas. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Quando você aceita menos do que merece, você ensina as pessoas a te darem menos do que você merece. Quando você se contenta com migalhas, você comunica que não vale
banquete. Rosa só começou a transformar seu relacionamento quando parou de ficar grata pelas migalhas e começou a expressar claramente suas necessidades. Não com raiva, não com cobrança, mas com dignidade. João, ela disse para o marido um dia, eu preciso de mais intimidade na nossa relação, não só física, mas emocional. Eu preciso me sentir desejada e valorizada por você. E se isso não é algo que você quer ou pode oferecer, precisamos conversar sobre isso honestamente. A reação inicial do João foi de surpresa. Ele estava acostumado com uma Rosa que aceitava qualquer coisa, que nunca reclamava, que sempre se adaptava. Essa nova Rosa, que falava de suas necessidades, com clareza e dignidade, o pegou desprevenido. Mas sabe o que aconteceu? João começou a respeitar Rosa de uma forma que não acontecia há anos. Não porque ela se tornou exigente ou difícil, mas porque ela se tornou clara sobre seu próprio valor. Este é o terceiro princípio. Você precisa ensinar as pessoas como te tratar. E você ensina através do que aceita e do que não aceita. Quando você tem dignidade emocional, você atrai respeito e admiração. Mas agora eu quero abordar algo que pode ser doloroso, mas é necessário. Nem todos os relacionamentos podem ser salvos. E reconhecer isso não é desistência, é sabedoria. Existe uma diferença entre um relacionamento que está passando por uma fase difícil e um relacionamento que morreu emocionalmente. Como saber a diferença? Um relacionamento que pode ser recuperado é aquele onde ainda existe desejo mútuo de reconstrução. Pode haver distância, pode haver mágoa, pode haver rotina, mas ainda existe, no fundo dos dois corações, o desejo de tentar de novo. Um relacionamento morto é aquele onde uma ou ambas as pessoas já não querem mais tentar, onde não há mais curiosidade um pelo outro, onde não há mais disposição para mudança, para crescimento, para dar uma nova chance. Eu conheci uma mulher chamada Ana, de 59 anos, que passou 2 anos tentando salvar sozinha um casamento de 30 anos. Ana fazia terapia individual, lia livros sobre relacionamentos, tentava aplicar técnicas de comunicação. Mas seu marido, Ricardo, havia simplesmente desligado emocionalmente. Eu me sentia como uma pessoa tentando dançar sozinha, Ana me disse. Eu dava passos para a direita, passos para a esquerda, girava, me movia, mas não havia ninguém dançando comigo. Ana descobriu que não adianta ter os 2 melhores princípios do mundo se apenas uma pessoa está interessada em aplicá-los. O relacionamento é uma dança que precisa de 2 parceiros dispostos a aprender os passos. A decisão mais corajosa que Ana tomou foi parar de tentar salvar o casamento sozinha. Ela disse para Ricardo, eu estou disposta a reconstruir nossa relação, mas preciso que você também esteja. Se você não quer tentar, tudo bem, mas eu não vou mais tentar sozinha. Ricardo escolheu não tentar. E Ana escolheu sua própria felicidade. Hoje, aos 61 anos, Ana está em um relacionamento onde é valorizada, desejada e respeitada. Ela me disse, eu descobri que é melhor estar sozinha do que se sentir sozinha ao lado de alguém. Esta talvez seja a lição mais importante. Ter seu marido aos seus pés não pode ser sobre diminuir sua dignidade. Se para ter alguém aos seus pés, você precisa se arrastar no chão, então o preço é alto demais. O verdadeiro poder feminino não está em manipular ou controlar. Está em ser tão inteira, tão autêntica, tão valiosa, que as pessoas naturalmente querem estar perto de você. Está em ser tão interessante que você desperta curiosidade. Está em ser tão digna que você inspira respeito. Agora deixe-me compartilhar com você a história que mais me emocionou em todos esses anos, trabalhando com relacionamentos. Eu conheci uma mulher chamada Lucia, de 62 anos, casada há 35 anos.
Lucia veio me procurar porque sentia que havia perdido completamente a identidade. Eu olho no espelho e não reconheço quem eu me tornei, ela me disse. Eu me tornei a sombra de uma pessoa que eu não lembro de ter sido. Lucia havia passado décadas sendo a esposa perfeita, a mãe perfeita, a nora perfeita. Ela havia moldado sua personalidade de acordo com as expectativas de todos ao seu redor. E no processo, ela havia se perdido completamente. O marido de Lucia, Fernando, a tratava com uma gentileza educada, mas distante. Era como se fossem dois estranhos educados vivendo na mesma casa. Não havia brigas, mas também não havia paixão. Não havia conflitos, mas também não havia conexão real. Lucia decidiu fazer algo que nunca havia feito na vida. Ela decidiu descobrir quem ela realmente era. Aos 62 anos, ela começou uma jornada de autoconhecimento que mudou não apenas seu casamento, mas toda a sua vida. Ela começou pequeno. Experimentou roupas que sempre quis usar, mas nunca teve coragem. Começou a expressar opiniões que sempre guardou para si. Inscreveu-se em um curso de pintura, algo que sempre a interessou, mas que nunca priorizou. Fernando inicialmente reagiu com estranhamento. "O que está acontecendo com você, Lucia?" ele perguntou. E pela primeira vez em décadas, ela respondeu com honestidade total. "Eu estou me conhecendo, Fernando, e estou gostando do que estou descobrindo." Nos meses seguintes, algo extraordinário aconteceu. Fernando começou a ficar curioso sobre essa nova Lucia. Ele a via pintando e perguntava sobre os quadros. Ele notava as roupas diferentes e comentava que ela estava bonita. Ele ouvia as opiniões dela, algumas das quais eram diferentes das dele, e se interessava pelas conversas. "É como se eu tivesse me casado com uma pessoa nova", Fernando me disse meses depois. "Mas ao mesmo tempo, é como se ela sempre tivesse estado lá, e eu só não estava prestando atenção." Lucia me disse algo que nunca vou esquecer. "Eu passei 35 anos tentando ser a mulher que eu achava que ele queria, e descobri que o que ele realmente queria era a mulher que eu realmente sou." Hoje, Fernando e Lucia têm um relacionamento que muitos casais de 20 anos invejam. Eles se interessam um pelo outro, conversam por horas, fazem planos juntos. Fernando não apenas respeita Lucia, ele a admira. E sabe qual foi o segredo? Lucia parou de tentar agradar e começou a tentar ser autêntica. Ela parou de tentar ser perfeita e começou a tentar ser real. E quando ela se tornou interessante para si mesma, ela se tornou irresistível para ele. Esta é a verdade que eu quero que você grave no seu coração. Você não precisa se diminuir para que alguém te ame. Você não precisa esconder sua luz para que alguém brilhe. Você não precisa ser menos para que alguém se sinta mais. O poder real de uma mulher não está em se tornar indispensável através do sacrifício. Está em se tornar inesquecível através da autenticidade. Agora, eu quero que você imagine algo comigo. Imagine que você pudesse tirar uma nova foto do seu relacionamento. Uma foto onde você não é coadjuvante, mas protagonista da própria vida. Uma foto onde você não está na sombra, mas na luz. Uma foto onde você não está se escondendo, mas brilhando. Como seria essa foto? Que expressão você teria no rosto? Que postura você teria? Que energia você estaria emanando? Essa foto que você imaginou não é um sonho impossível. É um projeto. É algo que você pode construir, passo a passo, escolha por escolha, dia após dia. Comece hoje. Comece pequeno, se necessário, mas comece. Tome uma decisão que seja só sua. Expresse uma opinião que você sempre guardou. Vista algo que te faz sentir bonita. Faça algo que te dá prazer, mesmo que ninguém entenda. Lembre-se, você não está fazendo isso para manipular seu marido ou para salvar seu casamento. Você está fazendo isso por você, porque você merece ser a protagonista da própria vida.
porque você merece se conhecer, se valorizar, se respeitar. E aqui está o paradoxo mais bonito de todos. Quando você para de tentar ter alguém aos seus pés, quando você para de se diminuir para que outro se sinta maior, quando você simplesmente se torna quem você realmente é, aí sim você se torna irresistível. Não porque você está jogando um jogo ou aplicando uma técnica, mas porque você se tornou uma pessoa interessante, digna, autêntica. E essas qualidades são magnéticas. Elas atraem admiração, respeito e, sim, amor verdadeiro. Se hoje você se sente como um fantasma na própria vida, se você se perdeu no meio de tantos anos, cuidando de todos menos de você mesma, se você esqueceu quem você é por debaixo de todos esses papéis que você representa, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Não é tarde demais, nunca é tarde demais para se reencontrar, nunca é tarde demais para brilhar, nunca é tarde demais para ser amada exatamente como você é. Você pode começar hoje a tirar uma nova foto da sua vida. Uma foto onde você é a estrela principal. Uma foto onde você não está pedindo permissão para existir, mas celebrando o privilégio de estar viva. E quando você fizer isso, quando você se tornar plena e inteira e autêntica, você vai descobrir algo mágico. As pessoas ao seu redor, incluindo seu marido, vão querer naturalmente estar mais perto de você. Não porque você os está forçando ou manipulando, mas porque você se tornou alguém cuja companhia é um presente. Esse é o verdadeiro segredo para ter seu marido aos seus pés. Torne-se tão fascinante, tão íntegra, tão valiosa, que ele se sinta honrado de caminhar ao seu lado. Não como um subordinado, mas como um parceiro que reconhece e admira sua grandeza. E se no final das contas, ele não conseguir reconhecer e valorizar quem você realmente é, então você terá ganhado algo ainda mais precioso. Você terá reencontrado a si mesma. E uma mulher que se conhece, se valoriza e se respeita nunca está verdadeiramente sozinha. Lembre-se sempre, você não veio a este mundo para ser a sombra de ninguém. Você veio para brilhar com sua própria luz. E quando você brilha autenticamente, o mundo inteiro, incluindo aqueles que você ama, não consegue desviar os olhos de você. Se este vídeo tocou algo profundo no seu coração, se você se reconheceu em alguma dessas histórias, se você sentiu que precisa se lembrar do seu próprio valor, eu te convido a compartilhar essa mensagem com uma amiga que também precisa ouvir isso. Às vezes, a palavra certa no momento certo pode mudar uma vida inteira. E lembre-se, você é valiosa não pelo que faz pelos outros, mas simplesmente por existir. Você merece amor, respeito e admiração. E tudo isso começa quando você decide se dar esses presentes em primeiro lugar.